Olá, queridos. Eu sou o Manuel Carlos, graduando do curso de Direito da Faculdade Camburi, em Goiânia, e juntos vamos estudar sobre o inquérito policial, assunto de grande relevância no estudo do processo penal, bem como nos mais variados concursos onde essa matéria é exigida. Estaremos dividindo esse assunto em 3 etapas. Falaremos desde o início do inquérito policial até as suas características. Quando pensamos em inquérito policial, desde logo vem em nossas mentes a existência de um crime. E isto, infelizmente, tem se tornado algo normal em nossa sociedade. Basta estarmos diante da televisão ou até mesmo lendo um jornal que em poucos minutos temos notícias a respeito de crime. A partir desse momento começa então a busca pela verdade. Não uma verdade na sua totalidade, mas uma verdade capaz de fornecer ao Ministério Público indícios de autoria e de materialidade do delito. Antes de nós entrarmos propriamente no inquérito policial, é preciso que façamos as classificações das polícias existentes, para sabermos exatamente com qual tipo de polícia o inquérito policial estará trabalhando a todo tempo. Como os senhores podem ver aqui, nós temos vários tipos de polícias. Entre eles, nós temos polícia aérea, polícia terrestre, polícia marítima, polícia administrativa, polícia de fronteira e outras mais que aqui não estão mencionadas. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para trabalharmos na classificação das polícias segundo o seu objeto, porque se assim o fizermos, estaremos visualizando 2 tipos de polícia: a polícia administrativa e a polícia judiciária. Nesse primeiro momento, estaremos trabalhando com a polícia administrativa, que tem como objetivo, no seu intuito de forma ostensiva, trabalhar na prevenção do crime. E isto, queridos, está encabeçado pelo artigo 144 da Constituição Federal, que nos diz que a segurança pública, dever do Estado, é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então perceba que nós temos aqui do inciso 1 ao inciso 5º, e eu quero chamar a atenção de vocês especificamente para o inciso 5º, que diz que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares têm a responsabilidade de trabalhar na preservação da ordem pública. Agora, todos nós sabemos que nem sempre esse papel tem sido feito, uma vez que a todo momento, a todo instante, nós temos notícias a respeito de infrações, temos notícias a respeito de crime. Então, uma vez falhado o papel da polícia administrativa, que é de preservar, que é de trazer segurança para a sociedade, trabalhar para que não aconteça o crime, entra agora o outro braço da polícia. Agora não mais de maneira preventiva, agora de maneira repressiva, que é a polícia judiciária. E eu gostaria de ler com vocês, ainda no artigo 144, o parágrafo 4º desse artigo, que nos traz informações importantes a respeito da polícia judiciária. Então, senhores, temos aqui no parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição Federal, nos dizendo que as polícias civis, dirigidas por delegado de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. Então veja que nós já temos como informação que há um respaldo, que há uma garantia para a polícia judiciária trabalhar no inquérito policial. Primeiro, que são polícias civis dirigidos por delegados de carreira. Então a primeira informação aqui, senhores,
é que quando ocorre o crime, ou quando ocorreu o crime, através do delegado de polícia, que é o titular, o diretor do inquérito policial, a ele é dado o poder de instaurar, então, o inquérito policial e apurar ali a autoria e a materialidade do delito. Vocês podem também estar se perguntando, existem outras polícias que trabalham junto à polícia judiciária, que também trabalha na investigação penal? A resposta, senhores, com certeza é sim. Nós temos a exemplo disso no artigo ainda 58 da Constituição Federal, no seu parágrafo 3º, o exemplo das comissões parlamentares de inquérito, que são as CPIs. Temos também o tão falado inquérito policial militar. Temos também inquérito administrativo, que trabalha com a expulsão de estrangeiros. Senhores, existe uma pergunta também que não se cala e não quer se calar durante esses anos que temos passado, 2012, 2013, é se o Ministério Público tem poder para investigação criminal. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês, nós temos aqui na informação, no slide, no RE 468523, quando a ex-ministra Ellen Grace, ela diz que a princípio basilar da hermenêutica constitucional, a saber, o dos poderes implícitos, segundo o qual, quando a Constituição Federal concede os fins, dá também os meios. Se a atividade fim, promoção da ação penal pública, foi outorgada ao parquê em foro de privatividade, não se concebe como não lhe oportunizar a colheita de prova para tanto, já que o Código de Processo Penal autoriza que peças de informação em base à denúncia. Então, senhores, para complementar essa informação que acabamos de passar para os senhores, no que diz respeito à ex-ministra Ellen Grace, falando então das atribuições do poder do Ministério Público, nós tivemos também no RS 593727, no qual foi repercussão geral, o ex-ministro do STF, Aires Brito, que na época era presidente do STF, ele votou com respeito a essa matéria, falando das atribuições do Ministério Público com respeito à investigação penal. E eu gostaria de convidá-los nesse momento a ver comigo, em apenas um minuto, o pronunciamento, o voto do ex-ministro Aires Brito com respeito a essa matéria. Vou antecipar voto no sentido de negar provimento ao recurso, reconhecendo que o Ministério Público tem sim competência constitucional para, por conta própria, por forma independente, fazer investigação em matéria criminal. E assim, com essa interpretação que amplia o espectro das instâncias habilitadas a investigar criminalmente, é que o Ministério Público serve melhor a sua finalidade constitucional de defender a ordem jurídica. Defender a ordem jurídica, cabeça do artigo 127, inclusive e sobretudo em matéria criminal. Então eu vou antecipar o voto. Então veja, senhores, não resta nenhuma dúvida quanto às atribuições, quanto ao poder do Ministério Público de investigar, de trabalhar com investigação penal. Aí está toda a base, aí está então toda a informação, e existem outras mais a respeito disso, dando ao Ministério Público o poder de investigar. Este ano de 2013, mais precisamente no mês de junho, tivemos então a rejeição da PEC 37, a tão falada PEC 37, que era exatamente uma proposta de emenda à Constituição, no qual visava suprimir do texto maior, a Constituição,
a possibilidade de um Ministério Público encarregar-se de investigações criminais. E os senhores sabem que, diante da pressão popular, muitas pessoas nas ruas indo contra essa PEC, nós sabemos que a PEC 37, foi rejeitada. Ok, senhores, passado essa fase, essa parte introdutória do inquérito policial, onde nós trabalhamos todo o processo que leva então ao início do inquérito policial, fazendo as classificações das polícias, especialmente segundo o seu objeto, fazendo uma distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária, nós entramos propriamente agora no inquérito policial. E nada melhor do que começarmos esse assunto trazendo o conceito de inquérito policial. O Código de Processo Penal ele não traz uma definição para o inquérito policial no que diz respeito ao seu conceito. Entretanto, hoje, mais de 32 manuais de processos penais, com seus doutrinadores, traz diversas opiniões conceituando o inquérito policial. E é claro que, nesse momento, nós vamos trazer para vocês, de forma majoritária, onde a maioria dos doutrinadores coloca, então, o conceito de inquérito policial. Isso também é usado em concursos, em provas, como de forma majoritária. E o melhor conceito que nós trazemos para os senhores, segundo a melhor doutrina, é que o conceito de inquérito policial é um procedimento administrativo preliminar. Então, perceba que esse é o melhor conceito, um procedimento administrativo preliminar presidido pela autoridade policial que objetiva apurar a autoria e a materialidade do delito. Então, vamos lá. É um procedimento administrativo preliminar presidido pela autoridade policial que objetiva apurar a materialidade e a autoria do delito. Então, esse é o melhor conceito de inquérito policial. Além do conceito de inquérito policial, é importante que nós já ofereçamos para os senhores a finalidade do inquérito policial. Qual que é a sua finalidade? Para que se presta, então, o inquérito policial? A finalidade maior, senhores, segundo também a melhor doutrina, é de que o inquérito policial ele tem por finalidade contribuir na formação da opinião delitiva do titular da ação penal, que é o Ministério Público. Então, o Ministério Público precisa se convencer de que realmente houve autoria e materialidade para que ele, então, o Ministério Público, venha deflagrar a ação. Então, é preciso que o inquérito policial tenha por finalidade exatamente isso: convencer o Ministério Público da autoria e da materialidade do delito. Ok. Vamos então agora às características do inquérito policial. E é bom que antes de iniciarmos as características, é bom deixarmos claro que hoje, em qualquer concurso que você venha fazer, que é pertinente à matéria processo penal, com certeza, caindo em inquérito policial, características, sem dúvida nenhuma, vai existir perguntas. E nós temos aí diversas características do inquérito policial e nós vamos dizer aqui para os senhores essas características. E vamos começar, então, falando exatamente da característica da inquisitoriedade, que o inquérito policial ele é inquisitivo. E aí vem, então, a pergunta: por que o inquérito policial é inquisitivo? Se o inquérito policial é inquisitivo, a primeira resposta básica é que ele não se aplica o direito do contraditório e da ampla defesa. Não existe, senhores, esses princípios no inquérito policial porque não há necessidade do contraditório e da ampla defesa, porque ali não existe um embate, não existe uma lide, não existe litigância ali. Então, não havendo isso, não há necessidade de ter contraditório e ampla defesa. É um procedimento inquisitivo dirigido pela autoridade policial. E ali ele faz, então,
todo o procedimento de forma única, de forma que só ele estará fazendo, sem que haja nenhuma interferência nesse aspecto. Por isso ele é inquisitivo. Assim como é inquisitiva a minha aula nesse momento, onde só eu falo e os senhores não participam, pelo menos no primeiro momento, tá certo? Então essa é a primeira característica do inquérito policial. O inquérito policial é inquisitivo. Por que inquisitivo? Porque não cabe a ele o contraditório e a ampla defesa. Vamos passar então à segunda característica do inquérito policial, que é discricionário. O inquérito policial, senhores, também tem como característica discricionária. Discricionária por quê? Porque a discricionariedade ela é a margem da conveniência e da oportunidade dada ao delegado. Então, o delegado ele pode fazer da maneira como ele achar melhor dentro do inquérito policial. Nós já falamos anteriormente que ele é o titular do inquérito policial. Ele é o presidente do inquérito policial, se assim podemos dizer. Ele é o diretor do inquérito policial. Então, existe uma discricionariedade a ele para ele fazer da maneira como achar melhor, claro, dentro dos parâmetros que a lei, então, o autoriza. A discricionariedade é dada, então, ao delegado para que ele possa dirigir de maneira melhor o inquérito policial. Uma outra característica importante, senhores, que nós não podemos deixar de dizer para vocês, que o inquérito policial ele é sigiloso. E existem algumas peculiaridades que nós não poderíamos deixar de falar sobre a sigilosidade do inquérito policial. Essa sigilosidade ela deve ser observada pela autoridade policial em prol, em primeiro lugar, da eficiência das investigações, né? Nós temos visto aí em inquéritos policiais, especialmente noticiado pela mídia, pela televisão, onde o delegado, às vezes, de maneira precipitada, traz informações, então, a respeito das investigações. E isso, às vezes, quebra, então, esse princípio aí, essa característica do inquérito policial, que é a sigilosidade. Agora, o sigilo existe também não só para isso, especialmente para preservar a imagem do indiciado. Gostaria ainda de dizer, dentro da sigilosidade do inquérito policial, como característica do inquérito policial, trazer a informação para vocês que existem 3 pessoas que não se submetem à sigilosidade do inquérito policial. Essas 3 pessoas é o juiz, é o promotor e é o advogado. O advogado do indiciado, do suspeito. Por quê? Porque o artigo 7º do Estatuto da OAB traz, então, nesse artigo, que o advogado ele tem direito de consultar os autos do inquérito. Agora, uma observação que é muito bom ser feita nesse momento é que o advogado ele tem direito de consultar os autos do inquérito, mas somente daquilo que já está nos autos, não daquilo que está em andamento, daquilo que ainda não foi colocado, não foi posto nos autos. Uma investigação, por exemplo, que está em andamento, que está em processo, o advogado ele não tem direito de ter essas informações. Então é importante, senhores, que tenhamos isto em mente, que a sigilosidade do inquérito é importante para a proteção do indiciado, para que haja um desenvolvimento, um processamento das investigações da melhor forma. Temos uma outra característica do inquérito policial, que o inquérito policial ele deve ser escrito. Ele deve ser escrito. Os atos do inquérito devem contemplar uma forma documental. Isso é muito importante a gente ter isso, porque os atos produzidos oralmente serão necessariamente reduzidos a termos. Então, tudo aquilo que foi investigado e que foi colocado como filmagem, como uma gravação, como um áudio, como qualquer coisa que foi feito de forma oral, isso tem que posteriormente ser reduzido a termo para que o inquérito policial seja, então,
na sua parte final, escrito. Isso é muito importante, senhor, como característica do inquérito policial. Nunca esqueça que essa característica do inquérito policial é que ele tem que ser escrito. Tem que ser escrito. Uma outra característica também é que o inquérito policial ele é indisponível. Jamais, em hipóteses alguma, o delegado ele pode arquivar os autos do inquérito policial. Então, senhores, coloca isso em mente, na sua cabeça. Jamais o delegado de polícia pode arquivar os autos do inquérito policial. Por quê? Porque ele é indisponível. Todo inquérito deflagrado, ele tem que ser encerrado e remetido para a autoridade judiciária. O delegado ele não pode desistir do inquérito policial. Ele pode não iniciar o inquérito policial, é diferente. Mas uma vez iniciado o inquérito, ele tem que prosseguir até o final das investigações. Ele não pode dispor do inquérito policial. Então, essa característica que traz que o inquérito policial é indisponível é exatamente dentro desse fator, de não poder dispor do inquérito policial. Outra característica importante, queridos, é que, além dele ser indisponível, e isso é muito importante, existe uma coisa interessante que traz como característica no inquérito policial, que ele é dispensável. Aqui, particularmente, eu deixo a minha opinião para vocês. Eu não concordo muito em dizer que o inquérito policial é dispensável. Talvez ele seria até dispensável numa outra ótica, não na ótica de que não há necessidade de que exista o inquérito policial. Eu não consigo imaginar e não se consegue imaginar como que o Ministério Público, como que o autor da ação penal vai deflagrar, então, um processo, vai oferecer uma denúncia sem que haja, então, um procedimento preliminar. Então, eu não concordo, embora essa não é a resposta que está na doutrina, essa não é a resposta em que os senhores têm que ter em mente para que, numa eventual pergunta de concurso, você possa responder, dizendo que ele não é. Não. De fato, segundo a doutrina, ele é dispensável. Dispensável por quê? Porque o promotor de justiça ele não precisa do inquérito policial para iniciar, então, a ação penal. Nesse aspecto, ele é dispensável. Tá? Então, segundo a melhor doutrina, para que o processo penal se inicie, não é necessária a realização do inquérito policial. Pode-se conseguir indícios de autoria e de materialidade de outras formas, de outras maneiras, por outros meios que não seja o inquérito policial. Então, eu deixo aqui a minha posição, mas devo dizê-los que, de fato, ele é dispensável, segundo a doutrina que nos traz essa informação. E essa seria a melhor resposta em um concurso que você venha eventualmente fazer, tendo isso como pergunta sobre a questão se o inquérito policial é ou não é dispensável. Ele é, sim, dispensável.